E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Red Bull Bragantino e Cruzeiro que se enfrentam nessa quarta-feira, dia 29 de março, a partir das 7 horas da noite lá em Bragança Paulista. É um jogo amistoso, não tem aí um grande valor competitivo, mas tem uma importância muito grande quando a gente considera que será o primeiro teste aí do novo técnico do Cruzeiro, né, o Pepa, até para conhecer um pouco mais os jogadores, para a gente já ver um pouco mais do modelo de jogo do novo treinador, e vai ser também a primeira vez que o Cruzeiro enfrenta o Bragantino desde a mudança que o clube paulista passou a partir da entrada da Red Bull, né, investindo pesado, mudando totalmente a história mesmo, a gestão do clube. O Cruzeiro enfrentou o antigo Bragantino, mas o Red Bull Bragantino ainda não aconteceu, né? Vai acontecer por 2 vezes na Série A do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil não tem chance porque eles já caíram, mas teremos aí um amistoso, porque 2019, que foi o ano que o Cruzeiro foi rebaixado, o Bragantino subiu da Série B para a Série A, então eles acabaram se desencontrando. Antes de ir para o campinho, falar das prováveis escalações e até fazer uma análise aí desse Red Bull Bragantino, né? Bem, pra gente conhecer um pouco mais o elenco mesmo, que o plantel dos caras, na minha opinião pelo menos, é muito bom. Eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas extremamente confiável, é patrocinador master do Cruzeiro, inclusive as cotações para esse Red Bull Bragantino e Cruzeiro estão rolando já. Considerando apenas os resultados simples, a Betfair está considerando que o Bragantino é favorito, hein? 2,25 para a vitória do Braga, 2,8 para a vitória do Cruzeiro e 3,25 para um empate. Lembrando que a Betfair está oferecendo um bônus para novos clientes de até R$200 em apostas grátis. Basta entrar aqui pelo link da descrição e fazer o seu cadastro. Então, se você gosta aí das apostinhas esportivas, dá uma prioridade para a Betfair, que é quem aposta efetivamente no Cruzeiro, né? Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, galera? Tem que ser para se divertir. Esse é o elenco do Red Bull Bragantino, que jogou 16 vezes até o momento na temporada, com 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Marcaram 20 gols e sofreram 15. O Bragabu liderou aí o seu grupo no Campeonato Paulista, passou nas quartas de final pelo Botafogo de Ribeirão Preto e caiu na semifinal para o Água Santa após disputa de pênaltis, numa semana que foi bem azeda porque eles já tinham caído na Copa do Brasil para o Ipiranga lá do Rio Grande do Sul, perdendo por 3-1. Mas a gente não deve se enganar com essas eliminações para clubes menores, e analisando aí os jogos do Bragantino contra times da Série A nessa temporada, eles ganharam do Corinthians na primeira rodada do Paulistão por 1-0, venceram o São Paulo por 2-1, também jogando em Bragança, e perderam para o Palmeiras por 2-0. Como o Santos estava no grupo do Red Bull, eles não se enfrentaram. O técnico do Bragantino é o português Pedro Caixinha, de 52 anos, que ironicamente nunca enfrentou o Pepa, porque o Caixinha deixou de trabalhar no futebol português em 2012, quando ele se mudou para o futebol mexicano lá no Santos Laguna. O Caixinha passou também pelo Al-Garrafa do Catar, esteve no Rangers da Escócia, voltou ao México para treinar o Cruz Azul, passou também pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita, teve um retorno mal sucedido ao Santos Laguna e na temporada passada trabalhou no Tajeres da Argentina, que inclusive foi o clube que o Pessolano recusou para vir para o Cruzeiro. Um aspecto muito interessante desse elenco do Bragantino é que eles têm apenas um jogador no plantel com mais de 30 anos, é o lateral direito Aderlan, que está com 32, aí tem o Lucas Evangelista com 27 anos, o Raul e o Lucas Cunha com 26, e o resto da galera é ainda mais jovem. O Bragantino realmente tem um plantel muito novo, mas tem jogadores aí com uma boa rodagem. Por exemplo, o goleiro Cleiton, que é conhecido por grandes defesas e grandes cagadas, é um cara que desde 2019 está habituado a jogar a Série A de Campeonato Brasileiro, primeiro pelo Atlético Mineiro e nas últimas 3 temporadas pelo Red Bull. O Maicon Cleiton e o Lucão são goleiros reservas ainda mais jovens, mas também muito promissores, né? O Maicon começou lá no Santa Cruz e o Lucão foi goleiro do Vasco, foi inclusive goleiro reserva da seleção nas últimas Olimpíadas. Na zaga, o principal nome do Red Bull Bragantino é o Léo Ortiz, que já teve até convocação aí para a seleção brasileira, mas ele não jogou nessa temporada ainda, está se recuperando de uma lesão grave no joelho. Então o Natan, que é um zagueiro canhoto, começou no Flamengo, já está aí no seu 3º ano de Red Bull, é o zagueiro aqui pela esquerda titular, e o Lucas Cunha tem sido o zagueiro pela direita, ele que é um cara que jogou praticamente toda a carreira no futebol português, Braga, Gil Vicente, teve
teve uma passagem lá pelo Celta da Espanha, tem sido aqui o dono da zaga enquanto o Léo Ortiz não volta. O Léo Realpe está desde 2020 no Red Bull, é um zagueiro equatoriano considerado muito promissor, mas que até agora não conseguiu vingar. E o Kevin Lomônaco é um argentino, chegou na temporada passada vindo do Lanús, passou por seleção de base da Argentina, é outro desses jogadores que o Red Bull Bragantino contrata pensando em revender para a Europa. O Luan Patrick está emprestado pelo Atlético Paranaense, é considerado também um zagueiro muito promissor e nas vezes que o Natan não jogou, ele foi utilizado na zaga pela esquerda, embora possa também ser volante. O titular na lateral direita é o Andrés Hurtado, equatoriano que veio lá do Independiente Del Valle, um jogador bem interessante, já tem 5 assistências em 14 jogos nessa temporada e o Aderlan, que foi um jogador importante nos últimos anos, se tornou um reserva, mas quando entra também dá conta do recado. Na esquerda o Red Bull também está muito bem servido, com Juninho Capixaba e Luan Cândido. O Capixaba que inclusive o Cruzeiro tentou contratar, né? A proposta do Red Bull Bragantino foi melhor, ele foi para lá. Até agora não conseguiu desabrochar, né? No ano passado ele participou de mais de 10 gols no Fortaleza, ainda não contribuiu com gols ou assistências no Bragantino. E o Luan Cândido, que surgiu como grande promessa no Palmeiras, era o titular do Red Bull na última temporada, ele fez 13 gols no último ano, cara, assim, números de atacante para um lateral esquerdo. É um cara forte, chega muito bem ao ataque, também está se recuperando de lesão, até por isso abriu espaço aqui para o Guilherme Lopes, que antes de chegar aí, digamos, ao grupo Red Bull, teve uma passagem pela base do Cruzeiro lá em 2018, no Sub-17. Desde então está no Red Bull Bragantino com 21 anos, é utilizado eventualmente. Aqui no meio-campo o Red Bull Bragantino teve algumas variações, normalmente jogaram num 4-3-3, às vezes num 4-2-3-1, e o time titular ideal na cabeça do treinador, pelo menos no início de temporada, tinha essa trinca de volantes, com Matheus Fernandes, Raul e Jadson, aquele mesmo Jadson que foi do Cruzeiro. Mas o Raul sofreu uma grave lesão depois de 4 partidas, então não vai ser opção para o jogo contra o Cruzeiro, vai perder boa parte da temporada. O Lucas Evangelista, que ainda não jogou nessa temporada também por lesão, tá voltando a trabalhar com o grupo agora e talvez jogue contra o Cruzeiro. Ele era titular do Red Bull nos últimos anos. O Jadson também tem jogado bastante, é muito bom volante, um cara que marca bem, faz a saída. E o Matheus Fernandes é aquele que apareceu no Botafogo, foi comprado pelo Palmeiras, teve uma passagem pelo Barcelona onde não recebeu oportunidades, pingou no Valladolid do Ronaldo, teve passagem por empréstimo no Atlético Paranaense, enfim. O Natan Camargo é um menino, 17 anos, já teve algumas oportunidades no ano passado, esse ano também jogou alguns jogos, é um garoto considerado aí um grande prodígio, né, de muito talento. Eric Ramírez é aquele que começou no Bahia, também apareceu muito bem. Eu acho inclusive que ele parece mais com o Ramírez que o próprio Ramírez. O Praxedes começou no Internacional, outro meio atacante de muita qualidade. Esses dois garotos, Gustavinho e Bruninho, são muito promissores, né? O Bruninho até tem conseguido mais destaque aí, é um cara que pode entrar aqui como um meio campista mais pela esquerda, pode ser um 10, pode jogar como ponta, e ele é de fato cria da base do Red Bull Bragantino. O Gustavinho teve uma passagem lá atrás pelo Goiás, foi contratado ainda muito jovem, mas também vem num lastro aí, se destacando na base e tendo chances no Paulistão. Os coloquei nessa função porque são caras que podem jogar aqui no trio de meio campo ou como pontas abertos aí pelas beiradas, né? O dono do ataque pelo lado direito é o Arthur, que o Palmeiras ainda tenta contratar, repatriar. O Arthur tá com 25 anos, não tá fazendo uma temporada tão boa como foram as duas últimas, mas ainda é muito bom jogador, canhoto, habilidoso, finaliza bem. O Elinho, que pode jogar pelos dois lados do ataque, ainda não foi utilizado nessa temporada porque também tá se recuperando de lesão. O Cauê é um jovem, teve poucos minutos ainda, ele que apareceu na base do América Mineiro. O Wellington é uma opção, digamos assim, de fundo no plantel, um jogador que foi utilizado em 2 partidas do Paulistão, já tá para completar 23 anos, ainda não conseguiu, né, dar o salto e mostrar o que fazia na base no futebol profissional. O Sorriso foi utilizado em todos os 16 jogos da temporada, só ele e o Arthur foram utilizados em todas as partidas, o Sorriso nem sempre como titular. É um ponta, de fato, apareceu bem no Juventude lá em 2021 e tá no Red Bull Bragantino desde a última temporada. O Vitinho é aquele que apareceu no Atlético Paranaense, foi vendido
vendido para o futebol ucraniano. Nesse momento ele está emprestado ao Bragantino somente até o meio do ano, mas tem negociações para que ele seja adquirido em definitivo. O Thalisson é um garoto, também jogou muito pouco na temporada, até porque, como eu citei, além do Sorriso jogar todas, o Vitinho tá chegando agora, o Bruninho muitas vezes jogou como um ponta pela esquerda, né? Então tem jogadores aqui que podem fazer mais de uma função. E no ataque o Alejandro é o camisa 9, e em 15 partidas no ano ele marcou 6 gols e deu 3 assistências. Ele que é da base do Atlético Mineiro e tá no Red Bull aí desde 2020, às vezes se destaca, dá uma apagada, mas tá fazendo aí um bom 2023 até aqui. E o Bragantino tem outros 2 centroavantes à disposição que normalmente têm entrado no segundo tempo dos jogos. O Eric Popó, que já estava no clube na temporada passada, ainda não fez gol esse ano. Ele que foi contratado após se destacar no Oeste e fez 3 gols no último Campeonato Brasileiro. E o Thiago Borbas, uruguaio, foi contratado agora no início do ano. Tem 20 anos, é muito promissor, tem 2 gols pelo Red Bull Bragantino em 10 jogos na temporada. E em 2022, pelo River Plate do Uruguai, ele marcou 19 gols no ano, tá? Então é um jogador de um futuro muito interessante. Falando das prováveis escalações e começando com o Bragantino, dono da casa, a provável escalação do Pedro Caixinha tem o goleiro Cleiton, a zaga com Lucas Cunha e Natan, lateral direito Aderlan, lateral esquerdo Juninho Capixaba. O meio campo com Matheus Fernandes e Jadson, que são mais volantes, o Bruninho, que é um meia, que pode ser um terceiro homem de meio campo ou um camisa 10. Coloquei o Gustavinho na ponta direita, o Sorriso na ponta esquerda e o Alejandro como centroavante. Quais são aqui as principais dúvidas? O Arthur, que é titular, dono do time aqui na ponta direita, ele tá em negociações aí com o Palmeiras, né? Inclusive ontem chegou a ser noticiado que estava tudo fechado, mas até o momento que eu tô gravando o vídeo não tem nada anunciado oficialmente pelos clubes. Então pode ser que o Arthur jogue, inclusive se ele jogar a tendência é que seja titular aqui na ponta direita, ou pode ser que ele seja preservado, que as negociações caminhem, enfim. Tem até maluco dizendo que o Arthur poderia vir pro Cruzeiro, é papo de maluco, a chance é zero. É um jogador muito caro, completamente fora da capacidade financeira do Cruzeiro, tá? Embora seja um excepcional jogador, eu adoraria vê-lo no Cruzeiro, mas isso não é possível. Então eu coloquei o Gustavinho como um possível substituto, mas tem uma outra alternativa que seria puxar o Sorriso aqui para fazer a ponta direita, ele já jogou nessa função, o Bruninho vem ser um ponta esquerda e entra um outro homem no meio campo, poderia ser o Evangelista ou até o Eric Ramírez, que seria até o mais cotado na minha opinião. E tem alguns desfalques para a partida, né? Eu já falei sobre a maioria deles aí durante a apresentação do elenco do Braga Bull, mas o Andrés Hurtado não joga por uma pubalgia, o Léo Ortiz, o Raul, o Elinho, o Vitinho e o Luan Cândido também estão de fora, esses por lesões um pouco mais graves. Já falamos muito do Red Bull, então vamos falar um pouquinho do Cruzeiro agora, do técnico Pepa, uma possível escalação, tá? Tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Lucas Oliveira e Luciano Castan, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio campo, possivelmente um trio com Richard, Ramiro e Neto Moura, o Nicão na ponta direita, o Wesley na ponta esquerda e o Gilberto como centroavante. Esses são os 23 jogadores que foram relacionados para esse confronto aí pelo técnico Pepa, goleiros Rafael Cabral e Anderson, zagueiros Castan, Oliveira e Neres, o William e Igor Formiga para lateral direita, Marlon e Kaique para esquerda. São 6 jogadores preferencialmente volantes, né? Matheus Jussa, Richard, Machado, Neto Moura, Ian Lucas e Ramiro. Daniel Júnior e Matheus Vital podem ser meia atacantes centrais ou podem jogar pelos lados. O Nicão também pode ser um meia central, embora eu enxergue ele mais como um ponta direita, assim como o Rafael Bilu. Wesley e Stênio são pontas que jogam pelas duas beiradas. Matheus Davó e Gilberto são atacantes. E como existe uma tendência, né? Tendência de que o Cruzeiro jogue um tempo com cada time para que o treinador possa observar todos os jogadores, aí não dá para saber se vai jogar 45, se ele joga tipo 60 minutos com o time que ele considera titular e tira todo mundo ali com 15 do segundo tempo. Também é possível que ele vá fazendo mexidas à prestação, né, de forma que todo mundo ganhe uns minutinhos, mas vou tentar esboçar aqui então 2 times do Cruzeiro, tá? Um possivelmente titular, que eu já coloquei, e um outro time reserva. Então vou usar meio campo para falar de cada time, né? Aqui a gente pode deixar o Anderson como goleiro de um lado, Rafael Cabral do outro. Como eu montei a zaga com Oliveira e Castan do time titular, a zaga do time reserva teria o Neres como um zagueiro, e o outro zagueiro eu acho que é o Matheus Jussa, né? Porque ele tem porte de zagueiro, é canhoto, é um jogador forte, e convenhamos que entre os volantes ele me parece ser o que tem menos qualidade técnica. O William como lateral direito, Marlon aqui como lateral esquerdo, beleza. Então a gente puxa o Kaique
para a lateral esquerda do time reserva e o Igor Formiga para a lateral direita do time reserva. Tudo isso aqui pode ser mudado, obviamente. Eu coloquei como trio de volantes, né? Richard, Ramiro e Neto Moura. Então, para tentar colocar do outro lado aqui sem ficar muito confuso, deixa eu até puxar o Vital e o Daniel aqui para cima. Wesley, ponta esquerda. Na ponta direita, Nicão, né? E o centroavante, Gibagol, tá? Então esse aqui seria um time titular, pelo menos o que eu esbocei. E o time reserva teria aí, ó, Rafael Bilu e Stênio nas pontas, o Matheus Davó como centroavante. E aqui no banco é até uma coisa interessante, porque nós teríamos aqui 4 jogadores para atuar em 3 funções, né? Eu acho que o Machado pode ser um primeiro volante, Ian Lucas pode ser um meio campista e aí o Matheus Vital pode jogar como um meia central, função que o Daniel Júnior também pode fazer. Então deu para entender, para não ficar muito confuso aqui, né? A linha de 4 atrás, 3 homens no meio campo, 2 pontas e um atacante. Coloquei a mesma estrutura aqui no time reserva. Voltando aqui à disposição dos dois times, né? O que eu considero aí os principais pontos, as principais mudanças? Acho que o Neres poderia ser uma opção de zaga, seja na vaga do Castan ou na vaga do Oliveira. Lembrando que o Pepa conhece o Neres do futebol português, né? Ele jogou 2 temporadas no Boa Vista. Mas acho que para um primeiro jogo o treinador deve usar o Oliveira e acredito que o Castan vai jogar, até porque precisa se integrar ao grupo, né? E como a gente está sem o Reinaldo lesionado, inclusive eu estava esquecendo de falar dos desfalques, né? O Reinaldo tá fora do jogo porque sofreu uma lesão muscular na coxa. O Bruno Rodrigues e o Alisson estão sendo preservados. O Alisson tomou uma pancada no joelho, o Bruno Rodrigues por desgaste. E eu vi muita gente falando, pô, mas como assim 3 jogadores fora depois do time estar treinando? Treino também cansa, treino também desgasta e treino tem que ser intenso, senão os caras não aguentam jogar. Os outros 2 que estão no departamento médico são o Fernando Henrique e o Wesley Gasolina. Esses se recuperando de cirurgia, ainda deve demorar mais um pouquinho até estarem à disposição. Voltando ao time titular, acredito que o Richard vai jogar porque é um jogador que não atuou nessa temporada ainda, chegou recentemente ao Cruzeiro e precisa pegar esse ritmo competitivo para a Copa do Brasil e para a Série A. O Ramiro eu coloquei aqui como um possível titular, embora nem eu me convença muito disso, tá? Acho que o Felipe Machado é um nome plenamente capaz de fazer esse papel, que eu enxergaria como uma função ideal para o Alisson, mas que tá fora desse jogo. E botei o Neto Moura aqui sem muita convicção, mas é um jogador que pode ser aproveitado nesse papel, assim como o próprio Matheus Vital, né? Que já é um jogador de outra característica, é mais meio atacante, mas pode compor um trio de meio campo aqui também. Assim como o próprio Daniel Júnior, né? A gente não pode descartar totalmente essa possibilidade do Cruzeiro jogar aqui, seja com uma dupla de volantes e um meia mais solto, embora a maioria dos trabalhos do Pepa tenham sido baseados com um primeiro volante, né, um camisa 5 e 2 meio-campistas mais à frente. Às vezes um sai mais pro jogo, mas eles jogam aqui num triângulo. E uma hipótese que também a gente não pode descartar completamente seria o treinador usar o Matheus Vital pelo lado do campo, né? Por exemplo, joga o Wesley na ponta direita e o Matheus Vital na ponta esquerda. O Vital foi ponta esquerdo na maior parte da carreira, especialmente nos tempos de Corinthians. Mas não sei se essa vai ser a tendência não, tá? Acho que ele vai tentar botar o Wesley na função onde ele se sente mais confortável e o Nicão, os melhores momentos de carreira no Atlético Paranaense foram na ponta direita, não foram como meia central. Fato é que nós temos muitas dúvidas sobre qual vai ser o time do Pepa e começaremos a entender um pouco mais o trabalho dele às 19 horas dessa quarta-feira, 7 da noite. O jogo não vai ter transmissão de TV, mas vai ter transmissão gratuita pelo YouTube, tá? Pelo canal oficial do Cruzeiro no YouTube, imagem, áudio e tudo mais. Então eu vou deixar aqui no link da descrição o link da transmissão lá do canal oficial do Cruzeiro para que você possa assistir o jogo. Mais uma vez ressaltando, a bola rola 19 horas, tá? Então assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 9 da noite, um pouquinho mais para frente, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida. O meu palpite para o jogo vai ser Bragantino 1, Cruzeiro 2, o gol do Bragantino vai ser do Bruninho e o Cruzeiro marcará com Gilberto e Wesley. Um dia esse gol tem que sair, irmão. Que
seja uma boa estreia do Pepa, que a gente já comece a enxergar boas coisas no trabalho do treinador, né? Porque ganhar é sempre bom, melhora o ambiente, mas vai ser um jogo bem complicado por tudo que eu mostrei aqui. O time do Red Bull Bragantino tem bastante potencial para fazer um campeonato brasileiro de Série A forte, melhor do que foi o do ano passado, inclusive. O trabalho do Barbieri estava bem marromeno. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre a partida, palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro, enfim, vamos trocar uma ideia e mais tarde a gente se fala em vídeo. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!